A palavra do Senhor, ela se renova cada dia, meus irmãos. E eu creio que Deus, é através da palavra dele que ele fala conosco. Ou ele pode usar um servo dele na terra para falar com você, para falar conosco também. Então nós temos que ficar muito atento ao que Deus quer falar conosco nessa noite. Tem que ficar atento e alerta, porque Deus, ele nos avisa, ele nos dá a bênção, mas ele também nos corrige, o Senhor nos trata, ele nos cura, e isso tudo é através da sua palavra, tudo através da palavra. Então, você quer chegar mais perto do Senhor, quer ter intimidade com Deus, comece a ouvir a palavra dele, os seus mandamentos, os seus estatutos, né? Comece a ouvir certinho a palavra dele, que você vai ser liberto de muitas coisas, você vai deixar de fazer muitas coisas, você vai ficar totalmente diferente, vai ser uma pessoa diferente, quando você começar a viver mais um pouco a palavra do Senhor. Amém? Então, e hoje a palavra de Deus está lá no livro de 1 Reis, capítulo 2. Nós temos um costume, meus irmãos, de achar que nós, às vezes, não somos capazes. Esse é um defeito nosso, né? É um defeito muito grande de achar que nós não somos capazes. Não somos capazes, às vezes, de pregar, de louvar, de muitas coisas. Mas é engano nosso. Porque se for de Deus, se for diante do Senhor, Deus capacita. Deus te dá capacidade. Deus abre a porta. Deus libera, né, a sabedoria. E é isso que a gente vai falar hoje. Mas com muita atenção na palavra, porque Deus, primeiro começando a falar da vida de Davi, que Davi era um simples cuidador de ovelha, um pastor de ovelhas, rejeitado pela sua própria família, né? Rejeitado pelos seus irmãos, humilhado pelos seus irmãos. Davi ficava nos campos porque em casa ele não era bem-vindo. Então ele era rejeitado pelo ser humano, pela sua própria família, mas amado de Deus. Deus amava ele lá no meio das ovelhas, lá no meio, né, da sujeira, dos pastos, né, dos apriscos das ovelhas. Enquanto seus irmãos desfrutavam de uma boa liberdade na sua casa, com a sua família, mas Davi tinha essa grande virtude, esse grande, né, prazer de ter Deus falando com ele sempre. E assim Deus faz conosco. Quando você acha que não é capaz, quando você acha que está sendo humilhado, está sendo rejeitado, Deus fala com você. Deus te levanta. Deus te ergue, Deus te ama, enquanto você acha que está aí sendo rejeitado ou humilhado por alguém. E Davi assumiu o seu reinado, né, com muita luta. Depois de alguns anos, Davi foi ungido a rei de Israel. E Davi, ele construiu sua família, também teve seus defeitos, seus filhos. E Davi também pecou, porém Davi teve um filho com Batseba, que esse filho foi um filho do pecado. Batseba era esposa de Urias, e Davi mandou Urias para a guerra, e Davi acabou pecando, né? Infringindo a lei de Deus, pecando, teve um filho, esse filho morreu, e depois ele teve um outro filho que foi Salomão. E aí que eu quero chegar, Salomão também foi rejeitado pelos seus irmãos, pela sociedade, por onde ele andava, as pessoas falavam: esse aí é o filho da prostituta, esse é o filho da mulher adúltera. Então ele já era rejeitado diante da sua casa e também diante da sociedade, do povo. Então ele cresceu achando que ele não era ninguém. Salomão, ele achava que não era ninguém, que não podia nada. E os seus irmãos também se achavam muito. Absalão quis tomar o reinado de Davi, quis tomar o reinado do seu próprio pai. Deus ceifou a vida dele. Tentou também dar o golpe, quis assumir o reinado, ainda com Davi vivo. Porém Davi chamou Salomão e ungiu aquele rapaz lá que ninguém queria saber dele, aquele rapaz que vinha sendo humilhado desde criança. Davi ungiu Salomão a rei de Israel. Então, porque Deus se agradava de Salomão.
Deus se alegrava com Salomão. Porém, Davi ungiu Salomão a rei, porque Deus tocou no seu coração e escolheu Salomão a ser o novo rei, o substituto de Davi. Amém? Então, só uma ilustração aqui para que os irmãos venham entender o que o Senhor quer dizer para nós nessa noite. 1 Reis capítulo 2, diz assim a palavra do Senhor. Pode ficar sentada, amada igreja. Davi dá conselhos a Salomão e morre. Primeiro versículo diz assim: e aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. Amém? Então aqui, meus irmãos, o Davi, ele dá uma ordem a Salomão, seu sucessor, seu filho, aquele menino que cresceu lá, sendo rejeitado e desaprovado pela sociedade, mas aprovado por Deus. Então Davi, nos seus últimos dias de vida, ele chamou Salomão e falou a ele que ele tinha que manter os estatutos do Senhor. As ordens, estatutos são mandamentos, são ordens, são leis, e que o Senhor ia preservar toda a sua família, toda a sua descendência. O reino de Davi seria infinito, até posteriormente chegou o nosso rei Jesus, que é o descendente da casa de Davi. Mas, porém, o Senhor, Davi, chamou a atenção de Salomão, falando para ele o que ele tinha que preservar o seu reinado. Qual seria o pedestal, qual seria o alicerce para que o seu reinado se mantesse de pé? Seria o estatuto de Deus. O que Deus quis dizer para Salomão, para que Salomão colocasse Deus no centro da sua vida? Que Salomão obedecesse ao Senhor, que Salomão só fizesse algo que fosse de Deus, que fosse ordem do Senhor. Estatutos são ordens. Foi como Moisés colocou o seu sucessor e também deixou as tábuas da lei como suas ordens de Deus. Como Moisés ordenou Josué, passou o comando a Josué, assim Davi também passou as ordens a Salomão. E olha o tamanho do compromisso, olha o tamanho da responsabilidade de Salomão, que se dizia que não tinha condições. Salomão só pediu, tem um trecho da Bíblia que ele falou que só queria sabedoria de Deus para conduzir o povo. Ele não queria mais nada, só queria sabedoria. E Deus deu sabedoria e muito mais a ele, porque ele tinha um coração voltado para Deus. Ele era temente ao Senhor, ele temia a Deus. Então eu só quero voltar um pouquinho alguns versículos aqui para a gente rever de novo. Ele diz, Davi diz assim: e aproximou seus dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão. Foi ordem, ele não pediu para Salomão, ele deu ordem: meu filho, segue o estatuto de Deus, segue as ordens de Deus, traz o Senhor para a sua casa, vive com o Senhor, que o seu governo será para sempre, a sua descendência será para sempre. E Deus tem dois acordos com Salomão aqui. Eu quero só dar uma lida aqui para os irmãos terem
uma promessa que Deus fez com Salomão. Primeiro, uma condicional, que dependia deles. Uma promessa que foi condicional, que dependia das atitudes do rei Salomão e dos seus posteriores. Porque se dependesse do ser humano, o homem, e na desobediência, Deus tiraria como Deus tirou. Então seria condicional à obediência. Deus ungiu ele a rei. Deus deu autoridade para ele, mas na desobediência dele, Deus tiraria. E os seus reis posteriores também, Deus tiraria. E assim, meus irmãos, somos nós. Deus nos dá autonomia, Deus nos dá autoridade para subir aqui, para pregar, para ministrar. Mas dentro da nossa desobediência, Deus tira. Deus faz com que nós saímos daqui. Deus tira a gente daqui, coloca outro no lugar. Deus substitui. Porque isso é condicional. Essa missão que nós temos aqui, você, eu, nós temos, que o pregador tem, que o ministro tem, é condicional à nossa obediência. Se nós não obedecermos, se nós infringirmos as regras, se infringirmos os mandamentos de Deus, os estatutos, Deus faz com que nós saímos. Porque Deus quer algo especial, Deus quer algo real, Deus quer algo verdadeiro. Deus não quer nada que seja maquiado, nada que seja fictício, nada que seja mentira. Deus quer a verdade. Então esse reinado de Salomão e os posteriores foi condicionado a isso. Foi condicional à obediência. E em seguida, ele diz aqui o novo trato de Deus. Deixa eu me orientar aqui. Que seria um reinado eterno, que ele falou para Salomão, de descendência, e até chegar ao nosso Rei Jesus. Então a nossa graça hoje foi porque Deus começou lá com esse projeto na vida de Davi, Salomão e dos reis posteriores. Aqueles que não obedeceram, Deus afastou. Muitos, Deus afastou. Mas o reino de Deus, o reino de Davi e a sua parentela, a sua descendência, prosseguiu até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu digo para os irmãos, o que Deus quer de nós é cumprir os seus mandamentos, os seus estatutos, como ele diz aqui, e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres, para que onde quer que te voltares. Então isso está condicionado a nós. Eu trago para nós porque isso me chamou a atenção. Só apenas isso, só essa ordenança que Davi passou a Salomão, me chamou a atenção porque serve para mim e para você. Se nós não andamos dentro dos estatutos, nós estamos infringindo as regras, as leis de Deus, como que nós vamos querer as bênçãos do Senhor? Como que nós vamos querer os milagres? Nós estamos andando errado. Nós estamos pisando errado, nós não estamos cumprindo nada que o Senhor, escreveu, nada que o Senhor colocou. Se nós não queremos fazer nada em prol daquilo que Deus tem exigido, que não é difícil de cumprir. E as bênçãos estão demorando. E nós reclamamos. E nós ponderamos com o Senhor. Senhor, cadê meu milagre? Cadê minha graça? Mas às vezes nós estamos infringindo a lei. Nós estamos fugindo da ordenância do Senhor. E nós estamos, a cada dia mais, exigindo de Deus. Senhor, cadê minha bênção? Cadê meu milagre? Cadê minha... sufocando ao Senhor. Mas continuamos a andar fora das regras, fora dos mandamentos e do estatuto do Senhor. Então, se eu quero as bênçãos, eu também tenho que cumprir as ordens de Deus. Então Deus, através de Davi, deu um conselho sábio a Salomão. E esse conselho sábio eu estou repartindo peguei para mim e estou repartindo com os irmãos. Colocamos o Senhor no centro da nossa vida. Coloca o Senhor no centro da sua vida, no centro da tua casa, no centro do teu trabalho, aonde você estiver, coloca o Senhor como centro.
Isso que o rei Davi quis colocar. Durante o seu reinado, durante o seu comando, durante a sua vida, guarda o estatuto de Deus. Porque muitos reis serviram outros deuses, adoraram a outros deuses, se dobraram a outros deuses, se corromperam a outros deuses, e Deus ceifou a vida deles. Então, esse foi um conselho sábio de Davi, quer dizer, conselho e ordem de Davi a Salomão. E eu trago para mim e para você nessa noite. Guarda os estatutos de Deus, a observância do Senhor. Guarda os estatutos do Senhor. Guarda os juízos de Deus. Preste bem atenção naquilo que Deus está falando conosco. Aquilo que Deus tem falado com você todos os dias. E nós sabemos onde estamos pisando. Nós sabemos onde nós estamos errados. E às vezes nós chegamos no culto, não estou falando aqui na igreja, às vezes a pessoa vai no culto e fala, mas está louco, aquele pastor só deu paulada em mim. Hoje o culto só foi paulada na minha cabeça, mas não é paulada, ninguém quer bater em ninguém. Às vezes é a verdade de Deus que está doendo em nós. É a verdade do Senhor que está entrando na nossa mente, no nosso coração, e isso dói. Isso dói, e às vezes nós saímos ali magoados, mas isso é para o bem. Aí saímos magoados, a palavra, o pastor só me detona, mas não é. Eu tenho que prestar atenção se eu estou andando dentro da ordenância do Senhor, da observância de Deus, se eu estou obedecendo a Deus. Então a palavra de Deus, ela vem para nos educar, para nos apacentar. Ela nunca vem para nos fazer mal, só vem para o nosso bem. Ela só vem para o teu bem, para o meu bem. Então vamos ficar atentos àquilo que Deus está falando conosco nessa noite. Guarda o estatuto de Deus, guarda as ordens do Senhor, obedeça a Deus, não fique desobedecendo a Deus. Não vamos, eu estou falando para nós mesmos, não vamos obedecer a Deus, porque daí as nossas bênçãos estão sendo, está atrasando a nossa bênção. Eu estou atrasando a minha bênção, eu estou desobedecendo ao Senhor. Não vamos deixar nossas bênçãos atrasar. Vamos andar mais correto com o Senhor. Vamos se alegrar mais com o Senhor. Amém, meus irmãos? Então essa é uma palavra breve, que hoje nós temos ceia. Então guarde o estatuto de Deus. Aproxime-se de Deus. Você que está um pouco distante do Senhor, se aproxime do Senhor. Mas, pastor, como que eu vou me aproximar de Deus? Busque a palavra dEle. Se você buscar a palavra de Deus, dele, você está se aproximando dele. Se você ouvir a palavra do Senhor, você está se aproximando dele. Se você está na casa do Senhor, você está se aproximando dele. Se você está guardando, se você está obedecendo os mandamentos, você está se aproximando de Deus. Está perto de Deus. Agora, se você está desobedecendo os mandamentos, você está longe de Deus. Se eu estou desobedecendo os mandamentos, eu estou muito longe do Senhor. Eu estou rebelde com o Senhor se eu estou desobedecendo. Mas se eu estou obedecendo, eu estou próximo do Senhor. Eu estou sendo um filho obediente. E eu creio que nós vamos chegar a esse ponto, né, de alegrar o Senhor, de Deus se alegrar conosco. E Deus se alegra com você. Porque você, em toda situação que você está passando, você está buscando ao Senhor. Você está se aproximando de Deus. Então busque mais o Senhor, cada vez mais. Vamos buscar ao Senhor, para nós termos mais intimidade com Ele. Amém? E aí as bênçãos vão chegar. E aí nós vamos começar a entender o porquê que as bênçãos estavam sendo atrasadas. Por que as bênçãos estavam atrasando? Porque eu estava distante do Senhor. Eu estava distante de Deus. Ou às vezes só de corpo presente, mas o Senhor está longe do meu coração. Eu só estou de corpo presente, mas o meu coração está longe do Senhor. Porque o Senhor não quer o corpo. Deus quer o coração. Amém? Aleluia. Vamos ficar de pé, eu quero fazer uma oração com os irmãos. Aleluia, Senhor Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, pedi para os irmãos colocar a sua mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração. Amado Deus, Pai de honra e glória, estamos, Senhor, orando agora, Senhor, nos colocando diante de Ti. A igreja, Senhor, os meus irmãos, está agora se colocando diante de Ti. Pai, o Senhor não olha, Pai, para o nosso exterior, mas sim para o nosso interior.
E agora nós queremos colocar o nosso coração diante de Ti, Senhor. Vem, Senhor, tocar neste coração. Este coração, Pai, que ainda às vezes não se entregou totalmente para Ti, Senhor. Que o Senhor venha liberar uma unção agora, Senhor, de libertação, Pai. Liberta, Pai, esta vida, Senhor. Entra, Pai, neste coração, Senhor, e faz morada. Vai tocando agora, Senhor. Vai restaurando agora, Senhor Jesus. Vai enchendo, Pai, este coração de amor. Vai enchendo este coração, Pai, de alegria, Senhor. Vai enchendo este coração, Senhor, de renovo. Renova, Senhor. Toca agora, Senhor Jesus. Vai tocando agora, Senhor Jesus, da cabeça aos pés. Aleluia. Vai, Senhor, enchendo, Pai, a Tua igreja agora da Tua presença. Vai enchendo o Espírito Santo. Vai tocando o Espírito Santo em cada vida, Espírito Santo. Aqui está, Senhor, famílias reunidas, Senhor, para Te adorar, Senhor. Para Te louvar, Senhor. Se às vezes, Senhor, não estamos sabendo, Deus, nos aproximar de Ti, Senhor, nos ensina. Se não estamos sabendo, Senhor, Te adorar, nos ensina a Te adorar, Senhor. Se nós não estamos sabendo a orar, nos ensina a orar, Senhor. Vem nos ensinar, Senhor. Nós estamos entregando, Senhor, a nossa vida a Ti agora. Nós estamos entregando o nosso coração a Ti, Senhor. Nos perdoa, Pai, de todo o erro, de todas as falhas, de todo o pecado, de toda a iniquidade, Senhor, que estamos fazendo, daquilo que estamos desobedecendo a Ti, Senhor. Queremos, Pai, obedecer os Teus mandamentos, os Teus estatutos, ó Deus, em nome de Jesus. Vai alegrando cada irmão que aqui está nessa noite, Pai. Que nós não possamos sair daqui, Senhor, entristecido, chateado, Pai, não tem motivo para isso, mas sim motivo para sair daqui, Pai, saltitando, Deus, de alegria, porque o Senhor está falando conosco, o Senhor está nos tocando agora com a Tua presença, com o Teu amor, ó Deus, o Senhor está tocando agora com a Tua unção, Senhor, nós possamos sair daqui alegres, ó Deus, e totalmente felizes, porque o Senhor está nos tocando, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, toca na sua igreja agora. Toca em cada vida agora. Aleluia. Glória a Deus.